né? Eu quero dizer para vocês que se não fosse a graça do Senhor, né, com certeza eu e a Sil, nós estaríamos hoje dentro de um quarto escuro, estaríamos em cima de uma cama, estaríamos numa depressão, porque o único capaz de nos sustentar durante toda essa jornada é o Senhor. Amém. Bom, nosso tema de hoje é: a espera não pode matar a esperança. E esse foi o tema da Folha de Londrina do dia 6 de agosto de 2012, 6 de agosto, dia do aniversário da Bia. Né, a Folha de Londrina fez uma matéria, né, falando a respeito da Bia, falando a respeito daquilo que Deus havia feito na nossa vida, né, e é essa história que nós queremos compartilhar com vocês essa tarde, em nome de Jesus. Mas eu quero antes de a gente entrar no testemunho da Bia, né, o que o Senhor fez e tem feito e ainda vai fazer, quero falar como era a nossa vida, um pouquinho como era a nossa vida antes, né? Nós tínhamos o Mateus, a Bia, o Dani pequenininho, trabalhávamos com uma empresa de festa infantil, né? Então nós tínhamos uma empresa chamada Mab Festas, né? E a nossa vida era, né, corrida, como de todo mundo, né? Mas dentro do normal, né? Com os nossos filhos saudáveis, né, com o Mateus, a Bia saudável, o Daniel pequenininho. Mas eu também quero falar algo aqui. Nós vamos falar sobre o testemunho da Bia, que é, né, algo grandioso que o Senhor fez e tem feito. Nós cremos que o Senhor continuará fazendo. Mas eu quero falar para as irmãs, para as mães que estão aqui também, para as tias, avós, que tem algo que também precisa estar colocando diante do Senhor. Talvez fale: nossa, é um testemunho tão grande, mas o Senhor às vezes ele olha também as pequenas coisas, Ele ouve nas pequenas coisas também. E eu tenho no meu coração algo que me alegra muito, que eu quero falar para vocês. O Dani, o meu Daniel, o meu caçula, eu vou contar isso, minhas irmãs, para que vocês entendam também que aquilo que está dentro do coração de vocês, só no coração de vocês, que às vezes vocês não colocam para fora, o Senhor também ouve. Ou talvez aquilo que vocês acham que o Senhor não vai dar importância. Ah, mas eu vou falar isso para o Senhor, para Deus, olha quantas coisas o Senhor tem para se preocupar, e eu vou colocar uma coisa. Mas eu quero dizer para vocês que Ele ouve. Então, rapidamente, antes de nós entrarmos no da Bia, eu quero falar sobre o Dani, como o Senhor ouve. Nós tínhamos o Mateus, a Bia. E no meu coração eu tinha um desejo muito grande de ter um outro filho. Mas a nossa correria do trabalho era tão doida, tão absurda, porque como a gente trabalhava com festa, nós trabalhávamos todos os dias, não era só no fim de semana. Então nós catávamos o Dani e a Bia, a Bia e o Mateus, e a gente colocava eles dentro da Kombi que nós tínhamos, e lá eles iam para tudo quanto é lugar com a gente, quando a minha sogra não podia ficar com eles, porque a minha sogra trabalhava fora também nessa época. Então a gente já carregava eles. Até tinha alguns lugares que a gente ia buscar as coisas para as festas, as empresas já tinham até umas vasilhinhas que eles deixavam com salgado, com doce, lá para ir dando para eles comerem durante a nossa correria. Então eu pensava assim, não dá para ter outro filho, é muito corrida, é muito gasto. E era um desejo muito forte do meu coração que, hoje, olhando, falei, era o Senhor. E eu falava assim, Senhor, e eu brincava com as meninas que trabalhavam comigo, não, o terceiro filho é só um desejo do coração, vai ficar só no coração. E era aquilo que me queimava dentro de mim, assim, quando eu via uma criança pequena, uma mãe amamentando, chegava a doer dentro de mim aquela vontade, nossa, do terceiro filho. E um dia nós fomos numa igreja, e lá nessa igreja estava tendo uma campanha, que era assim, o desejo do teu coração. O Senhor vai realizar o desejo do teu coração. E naquele dia, era o último dia da campanha, nós fomos visitar essa igreja. E eu lá, eu não falei nada, eu só falei assim, nossa, eu pensei, falei, puxa, olha, o desejo do coração é como eu chamo o meu terceiro filho, só o desejo do coração. E voltando um pouquinho, quando eu tinha só os dois bem pequenininhos, eu falava assim, se eu tiver um terceiro filho, se for menino, eu quero colocar um nome que eu dê para eu chamar ele de Dan, porque eu achava lindo chamar de Dan. Não sei porquê, mas eu achava.
Eu falei, eu quero um filho para chamar de Dan. Tá bom. Eu só fiquei sabendo que eu estava grávida do Dani quando eu estava de 4 meses, porque eu tinha certeza absoluta que jamais eu teria outro filho. Eu estava de 4 meses quando eu fiquei sabendo dele. E quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida dele, ia ser um menino, eu não lembrava mais que eu falei que eu queria ser o nome de Dan. Eu queria um outro nome. Até briguei com eles porque eu queria que chamava Gregório, mas ninguém aceitou que fosse Gregório. Ninguém aceitou. E eu não lembrava mais disso. Aí, quando a gente foi fazer o ultrassom, a Beatriz falou assim, é o Daniel. É o Daniel. E ficou Daniel, mas eu nem lembrava. Aí, depois de algum tempo, eu falei, meu Deus, como o Senhor é específico. Como o Senhor cuida dos detalhes. O Senhor realizou o desejo do meu coração de ter o meu filho. O Senhor realizou, hoje eu posso chamar ele de Dan. Olha como o Senhor é específico, irmãs. Olha como o Senhor cuida dos detalhes. Coisas que aparentemente podem ser pequenas. Eu queria chamar de Dan. E o Senhor colocou no coração da Bia que tinha que se chamar Daniel. E hoje o meu filho chama Daniel. Eu chamo ele de Dan. Eu quero falar isso para vocês, irmãs, para vocês entenderem que, independente qual seja o tamanho do milagre, ou da busca, ou do desejo de vocês, o Senhor realiza tanto o pequeno, o médio ou o grande. A nossa necessidade, ou apenas um desejo do nosso coração, talvez. O Senhor olha e fala assim, por que não agraciar a minha filha, o meu filho, com aquilo que ela está pedindo, com aquilo que eles desejam. Então, eu me alegro muito em contar isso, para que vocês entendam que o Senhor vai realizar todos os desejos, que está alinhado com o coração dele, mas ele realiza, seja os pequenos, seja os grandes. Então, continue orando, continue buscando o Senhor em qualquer situação que ele vai realizar. Amém? Glória a Deus. Qual é o desejo que está no teu coração nessa tarde? O que você deseja? O Senhor olha para o nosso coração, né, e o Senhor responde, né? Então, como a Sil falou, nós tínhamos uma empresa de festa infantil, correria, muito trabalho, né? A Bia crescendo, né? Sempre fazendo graça, sempre curtindo a vidinha dela, né? A gente chamava que era a Bia Palhacinha, né? Porque ela via fazendo graça, vivia brincando. Nessa época nós estávamos junto com um grupo de irmãos trabalhando para a implantação da Igreja Apostólica Renascer em Cristo em Londrina. Então esse que está aí junto comigo, com a Silmara e com o Mateus, é o Bispo Marcos, que é o responsável pela Renascer em Cristo em Curitiba. Então nós estávamos nesse cenário, né, cuidando da nossa vida, né, tocando a nossa empresa, né, servindo no ministério, né, e de repente, né, num dia, né, tudo acabou mudando. Tudo acabou tomando um novo rumo. E o Salmo 112, verso 7, ele diz: não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amados, esse versículo é um versículo, ele dói meu coração até hoje quando eu leio ele. Porque esse versículo, 2 dias antes do acidente com a Beatriz, eu acordei com esse versículo. E esse versículo ficou falando comigo 2 dias. Eu estava trabalhando, fazendo a correria das festas, e esse versículo ele vinha nos meus ouvidos. E aquilo temia o meu coração. Mas não temerás as más notícias. Não temerás as más notícias. E esse versículo ficou na nossa vida, ele continua na nossa vida, nas más notícias, a gente lembra deles, não temos. Senhor, se não é para temer, então o Senhor tem uma saída, o Senhor tem algo. Então é isso, quando aconteceu o que aconteceu, em todas as vezes que no hospital vinham as más notícias, esse versículo vinha, não temos más notícias, não temos más notícias. E esse foi o que nós trilhamos o nosso caminho dentro do hospital, o que tem trilhado o nosso caminho até hoje. Tem sustentado a gente até hoje, né? Porque lá, né, o Senhor já tinha falado com a Sil, já tinha trazido esse texto ao coração dela, que a gente nem sabia, né, o que iria acontecer, né? E aí naquele dia, aquele domingo de manhã, dia 24 de julho de 2011, eu tinha um programa na Rádio Difusora, eu fui para a rádio, fiz o programa, voltei para casa, peguei a Bia e o Daniel, né, para levá-los na casa da minha mãe, e a Bia, ela entrou
no carro, sentado aqui, o Daniel na cadeirinha atrás, a Bia sentada do meu lado aqui no passageiro. A gente morava ali na Niterói, perto do Senai, nosso salão de festas era ali. E nós descemos, entramos ali na Amapá, né, ali onde é conhecido como CSU, o Buracão, né, da Vila Portuguesa. E quando nós começamos a subir, que nós viramos a esquina, a Bia olhou para mim e falou assim: puxa, pai, é minha última semana de férias e você não me levou para brincar no Buracão. Porque a gente estava naquela correria, atende cliente, atende festa, e ela e o Mateus, durante o período de férias, falaram: pai, vamos descer lá brincar, pai, vamos lá descer brincar. E eu falava: não, filha, a gente vai lá brincar, a gente vai, o papai vai levar vocês lá. E naquele momento ela me disse isso, e eu falei para ela, reafirmei para ela: não, essa semana eu prometo para você que eu vou levar você para brincar lá. Vou descer você com o Mateus e o Daniel para brincar. O Daniel tinha 2 aninhos nessa época. E nós continuamos subindo. A hora que chegou ali na Amapá com a leste-oeste, ela olhou para mim e falou assim: pai, no meu primeiro dia de aula eu posso levar o meu lanchinho preferido? Eu falei: pode, que é bauru e chocomilk de garrafinha de vidro. E a gente foi conversando como que seria o primeiro dia de aula dela, né? E aí nós fomos, eu ia deixar eles com a minha mãe não estava na casa dela, né? E aí minha mãe estava no supermercado, eu parei o carro e eu pedi para ela ir ao supermercado. A Bia tinha 7 anos, faltava 12 dias para ela completar 8 anos, né? E aí eu pedi para ela ir até o mercado encontrar a avó. E ela desceu do carro, parou na faixa de pedestre, olhou para o lado esquerdo, não estava vindo nenhum veículo, olhou para o lado direito, estava passando o Versalhes Prata. Quando o Versalhes Prata passou, ela correu para atravessar, e nisso um taxista tinha acabado de entrar na Araguaia. Pegou ela em cima da faixa de pedestres, jogou ela a 6,50 metros, foi parar a mais de 35 metros o carro. E eu costumo dizer que o acidente da Beatriz foi um jogo de xadrez. Lembra quando lá em Jó a Bíblia diz que os filhos do Senhor se apresentaram diante de Deus e o diabo veio no meio deles e começou a falar: porque o Jó isso, porque o Jó aquilo? Eu falo que com a Bia aconteceu a mesma coisa. Porque naquele momento em que aconteceu o acidente, eu corri para ela, né, que eu parei no corpo dela, ela sem pulsação, sem nada. Eu lembro das pessoas começarem a parar e eu gritar assim: alguém chama o SEAT. Quando eu voltei para o corpo dela, aquela moto que está aparecendo ali, eu vi o aro daquela moto e uma voz que disse assim para mim: deixa comigo que eu sou do SEAT. E era um soldado do corpo de bombeiros, soldado Paiva, né, que estava passando ali naquele exato momento. E aí fez os primeiros atendimentos, massagem cardíaca, chegou a ambulância do SEAT, chegou a ambulância do SAMU, colocaram ela dentro do SAMU, tentando estabilizar, tentando fazer com que ela respirasse, né? Tiveram que colocar um dreno no pulmão para que o pulmão pudesse passar a respirar, né? E dali, a partir daquele momento, a gente foi para uma série de situações onde eu falo que cada peça que o diabo movia, Deus movia uma segunda peça. Então chegaram para mim e disseram assim: olha, a Bia vai para o HU. E aí saíram, né, a Sil, eu tinha ligado já para a Sil, aquela foto que eu estou no telefone, eu estou falando com a Sil, né? A Sil chegou junto com a outra prima dela, que é a irmã da Lidiane, e elas começaram a seguir o SEAT em direção ao HU. Aí a Sil me liga e fala assim: não está aí, mudou de rota, não está indo para o HU. E aí foi parar lá no Hospital Evangélico. E lá no Hospital Evangélico, eles abriram uma vaga 0, que significa que não tem vaga nenhuma, mas nós arrumamos uma vaga para esse paciente, e aí ela foi atendida ali. E quando nós chegamos, né, eu lembro que o doutor Akira, quando nós pudemos entrar na UTI, ele olhou para nós e falou assim: olha, ela tá sedada, em coma induzido, né, ela quebrou a perna direita, o quadril direito, o húmero, aliás, perna esquerda, quadril esquerdo, húmero esquerdo, clavícula esquerda, clavícula direita, teve um dilaceramento no baço, uma contusão pulmonar e um TCE nível 3. E ele olhou e falou assim: mas o que nos preocupa é o baço. Mas se o baço não estancar ali, se gerar uma hemorragia, a gente retira o baço e a pessoa vive sem o baço tranquilamente. Esse era o cenário que o Dr. Akira trouxe para nós, né? E para nós, quando a gente entrou naquela UTI, viu ela cheia de galho de folhas no cabelo, né? E com a perna enfaixada, né? Ligada a um monte de aparelhos, né?
para nós foi muito difícil sair daquela UTI naquela noite. Quando chegaram e disseram assim, vocês precisam ir embora. Como é que a gente ia embora? Como é que a gente ia sair daquela UTI e deixar a nossa filha na mão de estranhos? Né? E sem saber que no dia seguinte, como é que seria no dia seguinte. E quando nos convenceram de que a gente deveria ir, né? Até porque nós tínhamos o Mateus e o Daniel que a gente tinha que dar suporte, né? A gente voltou para casa. E durante aquela noite a Bia teve algumas paradas. Durante aquela noite a Bia teve algumas intercorrências. Quem trabalha em hospital, né, ouve falar o termo intercorrências. E aí chegou para nós uma situação que a mãe de uma criança chamada também Beatriz, a filha estava num quarto e a mãe, altas horas da noite, ela estava encostada na parede, na porta, olhando para a UTI. E uma enfermeira chegou para ela e falou assim, vai dormir, já está tarde. Ela falou, não, eu estou orando. Ah, não, tua filha está bem. Eu falei, não, eu estou orando por aquela menininha que chegou hoje. Estou orando por ela. E aí a fala dessa mãe, disse que a enfermeira olhou para ela e falou assim, não tem o que fazer por ela. Dessa noite ela não vai passar. Não tem o que fazer. E a médica, a pediatra que estava na UTI em plantão naquela noite, eles realmente chegaram no momento onde disseram, olha, não vai passar. E aí a médica tomou uma decisão, ela falou assim, a gente vai colocar uma bomba de noradrenalina para que o coração dela continue batendo, porque eu não vou perder essa criança no meu plantão. Eu não vou perder ela no meu plantão. Então naquele momento ali, Deus já levantou alguém para estar orando, para estar cobrindo a vida da Bia em oração. Cuidado de Deus, né? Porque daí a gente vê o cuidado de Deus, independente da situação que houve antes, mas Deus continuou cuidando. Porque também dentro dessa situação, das más notícias, as médicas, tinha médicas que vinham para mim e falavam assim, não deixa eu fazer mais nada com ela não adianta. Não deixa tirar ela daqui, porque às vezes ela tinha que fazer alguma tomografia, eles levaram ela para fazer ressonância, eles falavam assim, não deixa, porque não adianta mais. Então você deixa ela quietinha aqui, deixa que o tempo vai fazer. Aí uma das médicas, ela precisava fazer um procedimento aqui no crânio, para poder ver como que estava o processo dela de pressão no cérebro. E ela chegou para mim e falou assim, mãe, você está errada, você não pode autorizar isso. Porque você só está fazendo ela sofrer mais, deixa ela morrer quietinha. Não precisa disso mais. Ela não vai resolver nada, só vai judiar mais dela. Mas aí vinha aquela voz, não temas más notícias, creia que eu estou no controle, eu estou no controle. Quando na quarta-feira, quando o doutor chegou para a gente, falou assim, tudo que nós tínhamos para fazer, nós fizemos. Nós fizemos todos os procedimentos que dá para fazer. Agora nós não temos mais nada para fazer. Nisso, eles já tinham passado, né, a Lena, né, da saúde, ela sabe, já tinha feito todo aquele procedimento para ver se o cérebro estava reagindo a alguma coisa, e eles falaram que ela não estava reagindo a mais nada. Mas o doutor chegou para nós e falou assim, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Porque quando eu me formei, eu prometi para Deus e para mim mesmo, que até as últimas consequências eu ia com a vida. E ela está na minha mão. Então eu posso fazer. Eu já briguei com o hospital, eu já briguei com a diretoria, porque ninguém quer que eu faça. Que era uma cirurgia, só que ele falou assim, só que a situação dela é gravíssima. Então eu posso também perder ela lá. Mas se eu não perder ela lá, eu vou perder ela aqui. Eu só preciso da autorização. Nisso a médica veio de novo para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, não faça. Porque se a sua filha não morrer nessa cirurgia, ela vai morrer depois. Ou melhor, se ela sobreviver a qualquer situação, a sua filha já morreu. Você não tem mais a sua filha. Você teve a sua filha até domingo às 10 da manhã. Você não tem mais ela. Independente, se ela for para sua casa, ela vai vegetativa. Não é mais a sua Beatriz. Só fala para o doutor não fazer. E qual que era o quadro clínico, né, para vocês entenderem essa quarta-feira de manhã? O doutor Marcos chegou para nós e disse, olha, o cérebro da Beatriz está inchando, o sangue está parando de circular, né? E como tem muita pressão, o cérebro não tem o que fazer, e cada vez que o sangue para de passar,
mais áreas do cérebro dela são danificadas. E aí quando ele nos sugeriu e ele disse, olha, se vocês autorizarem eu vou fazer essa cirurgia, ele falou assim, olha, a gente vai dar espaço para o cérebro expandir, mas nós não temos garantia nenhuma de que essa cirurgia vai fazer com que reverta a situação que já está instalada. Eles fizeram então, eles tiraram 11 centímetros de um lado de osso de um crânio, 11 centímetros e meio do outro, para deixar o cérebro da Bea expandir. Quando eu tirei essa foto e eu estava fazendo essa foto, a enfermeira-chefe estava olhando e ela veio e falou assim, pai, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou registrando o momento. E ela falou assim, não seria melhor lembrar dela viva? Eu falei, não, eu estou registrando esse momento, porque um dia eu vou contar essa história. E se eu não tiver essa foto, ninguém vai acreditar. Daí ela olhou para mim e ela falou assim, pai, o senhor não entende a gravidade do estado da Beatriz. E aí, ela passou 14 dias na UTI, em coma, e aí ela foi estubada, Eu lembro que quando tirou o sedativo, eu virei para o Dr. Marcos e perguntei assim para ele, doutor, quanto tempo o senhor acha que vai levar para a Bia voltar do coma? Acordar. Ele falou assim, ela pode acordar amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou nunca mais. Nós não temos como controlar isso. E nós falamos com ele isso num dia, e no dia seguinte, ela estava acordada. Lá na UTI, a Bia ficou 14 dias, saiu da UTI, ficou 39 dias no quarto. E o Dr. Marcos, ele vinha e ele passava uma caneta na sola do pé da Bia, a Bia não reagia. Ele apertava na perna dela, ela não reagia. Ele beliscava o braço, ela não reagia. E quando ele fazia isso, ele só balançava a cabeça. Olhava para a gente e falava assim, era esperado. A filha que vocês tiveram um dia, essa morreu. Vocês vão levar para casa uma outra filha, que vocês vão precisar aprender a lidar com ela. Vocês vão precisar aprender a caminhar com a Bia. E aqui a gente entra dentro do propósito que é o nosso encontro essa tarde, principalmente quando a gente pensou na junção do mimo com o Desperta Débora, sobre oração. E esse texto é um texto que está em Apocalipse capítulo 8, verso 3 a 5, que diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até de diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua oração é matéria-prima para Deus cumprir o propósito dele na terra. A tua oração. Aqui o texto diz que o anjo ele pega esse incenso e ele coloca as orações dos santos e ele vai e ele apresenta diante de Deus. E depois ele apresentar diante de Deus, ele vai até o altar, ele tira fogo, ele tira brasa, mistura e ele lança sobre a terra. Ou seja, a oração que sobe, ela desce produzindo resultado. A tua oração, o teu clamor, o que você coloca diante do Senhor, isso é matéria-prima para que o Senhor possa mover e possa realizar na tua vida. Independente do que falem sobre oração. Para mim, oração não é disciplina. Disciplina é uma coisa que eu faço por obrigação. Disciplina é alguma coisa que eu faço por regra. Para mim, oração é oxigênio. Eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou buscar. E aí, pastor, até quando eu vou clamar? Até quando Deus responder. Até quando o milagre acontecer. Ou até quando o próprio Deus vier e disser assim, pode parar de orar. Essa é a minha vontade. Esse é o meu desejo. Ou seja, eu não vou parar de orar porque eu esmoreci, eu não vou parar de orar porque eu cansei, eu não vou parar de orar porque alguém me falou, eu vou parar de orar porque eu tive uma resposta. Ou a resposta é o milagre que eu estou buscando, ou a resposta do Senhor dizendo, não ore mais. E a Beatriz, hoje a gente vê, é resposta de oração. É resposta de oração. A gente sabe que lá no hospital já começou um mover de oração muito grande. O Senhor colocou pessoas dentro do hospital, enfermeiros,
médicos que vinham assim e oravam lá dentro do quarto e levantavam clamor de oração dentro das suas igrejas, né, do seu meio que viviam, e levantavam pessoas que a gente não conhecia. Nós temos muitas pessoas que se levantaram em oração pela Beatriz que nós não conhecemos e talvez nós nunca vamos conhecer, que chegavam até elas, a situação da Beatriz, o que aconteceu, e eles se levantavam, o Espírito Santo tocava para que eles orassem, para que eles buscassem, intercedessem, jejuassem para que isso acontecesse, para que algo acontecesse. A escola da Beatriz se levantou, a escola inteira se levantou em oração, em clamor pela vida da Beatriz. Então ali o Isaac, eu ficava muito com ela, mas o Isaac, ele fazia campanhas de oração ao redor do hospital. Parece loucura, mas ele andava aquele hospital evangélico lá fora, no quarteirão, a quadra, orando, guerreando, sabe? As pessoas achavam que ele era doido, era louco, mas ele fazia isso. Era o que nós tínhamos na mão para fazer. Era o que nós poderíamos como pais fazer, né? Exatamente. Orar, e levantar clamar, um clamor de oração. Buscar pessoas, nos sustentar na oração, nos sustentar na palavra, né? Nos unir como família, né? Dr. Marcos, um tempo depois que a Bia saiu do hospital, um dia o Dr. Marcos, ele olhou para mim, para a Silmara, e falou assim, vou falar uma coisa para vocês, 70% das famílias que sofrem uma grande tragédia, né? Seja uma perda de morte, um acidente, uma perda financeira, alguma coisa que abala a estrutura da família, 70% os casamentos se acabam. O casamento não aguenta, não suporta. E ele disse, eu estou falando isso para vocês, que é para caso isso aconteça com vocês, vocês não se culpem. Porque apenas 30% dos casais continuam depois de uma tragédia. Né? Então, qual que foi o nosso sustento? Oração, jejum, palavra de Deus, né? Unidade entre nós como família. E essa foto, ela me marca muito, porque a médica disse para a Silmara, naquele dia que nós autorizamos a cirurgia para descomprimir o cérebro, né? Disse, olha, se ela não morrer, ela vai ficar em estado vegetativo. E eu brincava com as enfermeiras, eu falava assim, olha, a Bia vai levantar dessa cama, lá no 7º andar do evangélico, assim, a Bia vai levantar dessa cama, a gente vai lá na maternidade, lá no centro cirúrgico da maternidade, e a gente vai correr até a UTI pediátrica, e eu tenho certeza que vocês vão ficar torcendo pela Bia, porque eu tinha convicção de que a Bia sairia do hospital andando. Mas a Bia saiu do hospital numa maca, sem responder, sem falar, sem você mexer com ela, ela não tinha resposta neurológica, né? E algumas semanas depois da alta, a gente tirou essa foto num evento da escola, né, que a Bia frequentava. E por que eu estou falando isso? E por que eu digo que ela mexe comigo? Né? Porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Presta atenção aqui numa coisa que eu quero dizer, compartilhar com você. Nós temos planos. Deus tem propósitos. E Deus muitas vezes ele não se ocupa dos nossos planos, porque Ele quer cumprir o propósito dEle. Às vezes você está levando algo diante do Senhor, Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu plano. E Ele está dizendo assim, mas eu tenho um propósito. Então o meu plano era que a Bia ia sair maravilhosa, né? E a Bia saiu assim, né? Ali na foto de baixo, aqui ela fazendo fisioterapia no HU. Detalhe, Dr. Marcos, ele falava assim para mim e para a Silmara, muito trabalho, pouca expectativa. Muito trabalho, pouca expectativa. Eu falo para a Silmara, Dr. Marcos devia olhar para ela e falar assim, esses dois malucos, por que dois malucos? A Bia estava lá na UTI, alguns dias depois de ter feito a cirurgia, eu perguntei, doutor, eu posso trazer um aparelhinho para tocar música para a Bia? Ele autorizou e eu fiz um pendrive com canções que falavam de cura. Eu peguei várias orações espontâneas que tinham em vários lugares com cura. E eu fiz um pendrive de quase 3 horas. E aí eu levei e coloquei na cabeça da Bia na cama e eu deixava aquilo rodando o tempo todo. Enquanto nós estávamos no hospital, aquilo estava tocando para a Bia. Né? E eu falo, doutor Marcos, eu devia olhar e falar assim, esses dois malucos vão para casa, vão ajoelhar do lado da cama, né, e vão ficar orando, pedindo para que um anjo desça do céu. Mas a Bia recebeu alta numa quarta-feira de manhã.
Nós colocamos ela no carro e do evangélico a gente foi para o HU para fazer a primeira sessão de fisioterapia. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ore, mas faça tudo aquilo que está ao teu alcance. Ore e faça tudo aquilo que você pode fazer, que você pode realizar. E por que eu digo que eu tinha planos e o Senhor tinha um propósito? Porque, lembra que a Bia tirou o osso dos dois lados do crânio? Ali é uma ressonância magnética do crânio da Bia. Né? Então, 11 centímetros de um lado, 11 centímetros do outro. Ela precisava fazer uma cirurgia e reimplantar uma prótese ali. Uma cirurgia que custava 147 mil reais. E mesmo que nós vendêssemos tudo que nós tínhamos, nós não conseguíamos arrecadar. E nós continuamos orando, falando, Senhor, nós precisamos que o Senhor recupere a nossa filha, mas nós precisamos de dinheiro para fazer isso aqui. E um dia um amigo nosso chegou para nós e disse assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer feijoada, vamos fazer arrecadação, vamos fazer alguma coisa para a gente levantar esse dinheiro? E aí nós fizemos um vídeo e começamos a divulgar entre amigos. E passou um dia, 2 dias, uma semana, passaram alguns dias. Até que um dia o meu telefone tocou, uma pessoa disse, olha, eu fiquei sabendo da Beatriz assim, 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 e eu queria ir aí. E esse rapaz, junto com a filhinha de 3, 4 anos, foi em casa. E aí ele contou a história dele, contou que a esposa tinha saído do emprego, recebido um acerto. Aquela foi a primeira oferta que a gente recebeu, para fazer a cirurgia. E aí a gente está nesse processo. E aí, um dia eu recebo uma ligação, é um jornalista da Rede Massa, DR Francis. Ele fala assim, estou sabendo da situação de vocês assim, assim, a gente quer que vocês tragam a Bia aqui do Carlos Camargo, porque a gente quer ajudar vocês. E eu falei assim, DR, eu agradeço, mas a gente não vai transformar a Beatriz num espetáculo. Eu não quero ela no jornal e apresentador falando que político, que isso, que aquilo. Eu falei, eu não quero isso. E agradeci. Desligou o telefone, algumas doações continuaram chegando, pessoas continuaram contribuindo. Passou alguns dias, ele ligou de novo. Isaac, é o DR, Falei assim, DR, já agradeci, muito obrigado. A gente não quer. Passou mais uma semana, ele ligou de novo. Ele falou, olha, eu conversei com a direção. Eu conversei com o Carlos Camargo. A gente vai tratar isso com o maior cuidado, com a maior lisura. A única coisa que a gente quer fazer é ajudar vocês. E aí, no dia 2 de novembro de 2011, nós fomos participar do programa do Carlos Camargo. Foi falar a respeito da Beatriz. E nós estávamos ali falando, sobre a Bia, falando sobre a necessidade, sobre a cirurgia. E de repente o Carlos Camargo está falando, eu olho para uma tela, tinha uma TV, igual essa que a gente tem aqui na igreja. E a imagem que estava na tela era da Bia na cadeira de rodas, com a cabeça caída, babando. Era a única imagem que eu não queria ver na TV. Mas a hora que eu vi aquilo, o Espírito Santo me falou assim, agora viram ela. Eu vou manifestar o meu poder. E você vai trazer ela aqui de volta, para que vejam o que eu posso fazer, quando creem no meu nome. E aí foi feita essa campanha. E ela foi se movendo. 40 dias depois que nós, quase 40 dias, 37 dias depois que nós começamos essa campanha, a gente recebeu uma ligação em casa. E volta e meia a gente recebeu uma ligação e a pergunta sempre era assim, quanto vocês já arrecadaram? Quanto vocês já arrecadaram? As pessoas eram muito curiosas em saber quanto a gente tinha arrecadado. E naquele dia tinha uma mulher do outro lado, uma voz de mulher do outro lado. E ela perguntou, quanto vocês já arrecadaram? E eu tinha ido naquele dia no banco, tirado um saldo. E eu falei para ela assim, está faltando 57 mil reais. Nós já tínhamos arrecadado 90 mil. E ela falou assim, tá bom. Eu estou aqui com algumas pessoas e a gente vai ver o que a gente pode fazer por vocês. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu passei no banco, tirei o saldo e tinha 153 mil reais na conta. Porque naquela tarde, alguém que eu nunca vi, que até hoje eu não sei quem é, depositou 57 mil reais naquela conta para que a Bia pudesse fazer a cirurgia. No dia 23 de dezembro, a Bia fez a cirurgia. Foi para casa, ainda sem falar, ainda sem andar, ainda sem se movimentar de nenhuma maneira. Mas a gente confiando que Deus estava nos sustentando, que Deus estava nos guardando. E aí, uma quarta-feira à noite, eu estava indo para a igreja, nós tínhamos culto, a Bia estava sentada, nós tínhamos comprado aquela poltrona do papai, e a gente colocava ela sentada naquela poltrona com almofadas do lado para ela ficar retinha.
Eu me despedi da Sil, que estava na cozinha, me despedi do Mateus e do Daniel e fui até a Bia. E aí peguei as duas mãos dela. Nessa época você chamava o nome dela, ela levantava a cabeça, ela já entendia que você estava falando com ela. E aí eu peguei as duas mãos dela e falei assim: filha, olha para o papai. Ela olhou para mim. Falei: papai está indo para a igreja. Nós vamos orar por você hoje. Você está com vontade de ir na igreja? E nisso ela apertou minha mão. Eu falei assim: logo você vai na igreja, a gente vai orar, a gente vai continuar orando, e logo você vai poder ir para a igreja. E ela continuou apertando ainda mais forte a minha mão. E nisso que ela está apertando a minha mão, o que ela faz? Ela puxa os braços. E ela fica em pé. No momento que ela ficou em pé, que eu tomei um susto, eu dei um passo para trás. Quando eu dei um passo para trás, ela deu um passo para frente. E naquela noite ela saiu andando daquele lugar. Aquela noite o Senhor levantou a Bia daquele lugar, movendo nas nossas vidas. E sobre ela voltar a falar, ela voltou a andar, ela não voltou a falar, né? E nós não sabíamos o que ela sabia, o que ela tinha esquecido, o que tinha na cabecinha dela, né? E nós dávamos as coisas para ela. E um dia a gente estava numa terapia e ela pegou uma revista. E era uma revista que a metade dela era normal, assim, né? E a outra metade dela, ela era ao contrário, era de cabeça para baixo, vamos dizer assim, sabe? E eu ficava folhando a revista para ela, e com muita dificuldade, às vezes ela vinha com a mão tentando. E quando chegava nessa metade, ela ficava incomodada, mas eu não entendia o porquê. Ela ficava incomodada porque ela estava de cabeça para baixo. Não entendia. Aí um dia eu dei uma revistinha lá na terapia para ela, tirei essa revista e dei uma pequenininha, porque eu desconfiei. Falei: será que ela está entendendo que está de cabeça para baixo? E dei para ela a revista. Aí ela pegou, eu comecei a falar: Bia, mostra para a mamãe onde está era a revista da Mônica, lá na terapia. Mostra para a mamãe onde está a Magali. Aí ela, com dificuldade com a mão, ela foi lá e mostrou onde estava a Magali. Falei: mostra para a mamãe onde está o Cascão. Ela foi lá e mostrou onde estava o Cascão. Aí eu falei assim, aí peguei uma sacolinha do Mufato. Falei: filha, mostra para a mamãe aonde está escrito Mufato. Aí ela foi com a mão e começou a mostrar onde estava escrito Mufato. Aí ali a gente começou a entender que lá dentro da cabecinha dela, ela estava entendendo que ela precisava falar. E ali a gente começou, né? Eu comecei com ela, né, a fono e todo o trabalho com os terapeutas. Ela falando, e ela foi, e a gente fala, e a fono falava assim: ela precisa falar ela precisa falar na hora que ela falar aí a gente foi, era muita oração, era muita intercessão, jejum, e essa fisioterapia, e essa fono dela é uma mulher de Deus. Essa fono chegou para mim um dia e falou assim: Silmara, eu preciso cuidar da Bia. Aí nós não conhecíamos ela. Antes de vocês chegarem aqui, Deus já tinha me mostrado a Bia, que eu iria cuidar dela, eu preciso cuidar dela. Então ela ficou na mão da Bia, essa fono, e até hoje ela ainda a gente não consegue largar dela, né? É uma mulher de Deus, é um trabalho que ela fez com a Bia, de oração, de trabalho mesmo, de técnicas dela, que desenvolveu, né? Foi quando a Bia voltou a pronunciar as palavras novamente, e a gente entender de que nós podíamos buscar, investir, que a Bia ia devolver aquilo que a gente achava que não tinha mais, ou que os médicos falavam que não teria mais retorno, que não teria mais saída para ela. E aí nós vamos vivendo um milagre a cada dia. Ela reaprendeu a andar. Até hoje eu estava montando isso aqui, eu achei um vídeo dela, as primeiras vezes que ela estava andando, eu chamei assim, eu falei assim: não sei se você vai aguentar. E aí eu coloquei o vídeo de nós dois, né, apoiando a Bia, né, a Bia andando. Por quê? Porque um dia a Silmara perguntou para uma fisioterapeuta quanto tempo ela achava que a Bia ia levar para voltar a andar. A fisioterapeuta disse: eu tenho X anos de formada, estou terminando minha pós-graduação, trabalho no hospital há X tempo. Eu nunca li na literatura médica e nunca ouvi falar que alguém sobreviveu a um acidente como o da Beatriz. Quanto mais voltar a andar. Ela reaprendeu a andar, reaprendeu a falar, reaprendeu a ganhar cada dia mais independência, né? Aqui ela está na casa da avó dela fazendo pão, né? Então, e eu brinco com algumas pessoas, eu falo de vez em quando com algumas pessoas, falo, se você conversar com a Beatriz no WhatsApp,
e você não souber que é a Beatriz, você jamais vai dizer que é ela. Essas aqui são mensagens da Beatriz para mim enquanto eu estou trabalhando. Né? Eu estou viajando e ela está escrevendo para mim. Ela está mandando mensagem para mim. Né? Então, a gente tem visto Deus fazer milagres todos os dias. Né? Isso tem sido fruto de oração. Isso tem sido fruto de clamarmos e confiarmos no Senhor. Ela ama tirar fotos, né? Então eu não sei se ela vai ser modelo ou escritora. De algum jeito eu vou ganhar dinheiro com essa menina. Ou seja, com os livros dela, ou seja, com a carreira de modelo fotográfica. Né? Porque ela ama tirar fotos. Em 2023 ela se formou no ensino médio, né? Se formou na escola. E o Senhor tem nos dado esse sustento a cada dia, né, de naquele dia 27 de julho de 2011, né, o médico chegar para nós e dizer assim, nas próximas horas eu vou decretar a morte cerebral da Beatriz. E hoje nós podemos ter ela aqui, né, nós podemos compartilhar, né, com vocês essa história. Em 2012, num programa especial de Dia das Mães, nós estivemos na Cloara, né, a Sil sendo entrevistada, falando da Bia. Lembra que eu disse que aquele momento que eu vi, né, a Bia na tela, o Espírito Santo falou assim, você vai trazer ela aqui? Essa foto nós tiramos num dia em que foi feito uma matéria para terminar o programa do Carlos Camargo, último programa do ano. E a locução da Bia andando é assim, tem gente que não acredita em milagres, mas aqui nós podemos dizer que o milagre aconteceu. Esse aqui é um jornal, uma igreja, um ministério nos Estados Unidos, ficou sabendo da história da Bia, pediu para a gente enviar a história dela, né, e ela foi publicada em 117 línguas. Então eu falo para a Bia que um dia ela vai chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar para ela e vai falar assim, foi difícil, né, Bia? Foi dolorido, né, Bia? Mas olha para trás e vê a multidão que está aqui por tua causa. Só quero falar algo. Quando nós colocamos ela na TV, que nós não queríamos colocar, muitas pessoas viram. Não só aqui de Londrina, do Paraná, mas foram muita gente fora do país também viu. Talvez na internet, não sei. E teve muitas vidas que aceitaram Jesus. Muitas vidas. Muitas vidas aceitaram Jesus. Muitas vidas voltaram para Cristo. Muitas vidas, e aqui em Londrina, ou aqui na redondeza de Londrina, iam lá em casa também, para dizer que aceitaram Jesus, para dizer que a fé deles foram renovada, de que aqui pessoas que tinham familiares doentes dentro de casa, que vendo a situação, vendo todo o mover de oração, começaram a orar também, a buscar ajuda em oração, e vidas foram salvas, foram curadas, fisicamente também. Muitas vidas foram curadas fisicamente. Talvez a gente ache que não é uma dor muito grande para nós. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Não tem explicação. É algo que a gente vai... É uma dor muito grande. Mas quando a gente vê quantas vidas foram salvas, meu Deus. No hospital... Quando tinha momentos muito difíceis lá que eu ficava lá todos os dias, né? E eu falava, Senhor, o Senhor tem algo, o Senhor tem um propósito, então o Senhor, por favor, só cumpra o propósito que o Senhor tem que cumprir. Se é vidas que têm que ser salvas, vidas que têm que ser libertas, pessoas aqui dentro do hospital sendo curadas, porque também foram, porque as pessoas iam lá no nosso quarto, as enfermeiras falavam assim... mães chegavam lá desesperadas, as enfermeiras falavam assim, vai lá naquele quarto, vai lá, você vai ver a paz que tem lá dentro. Aí as pessoas chegavam e falavam, nossa, Silmara, como você é tranquila, como você está em paz diante de uma situação dessa? Só eu e Deus sabia o que eu estava sentindo, o desespero que eu estava sentindo dentro de mim, com algo novo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo o Senhor vinha e dava uma paz, que a gente podia dar uma palavra para outras vidas lá dentro, para outras mães. Então, o que aconteceu com a Bia, também nós vamos saber, né, quantas vidas foram ganhas para o Senhor, só na glória. Mas isso é tremendo, isso é maravilhoso de ver que as orações
que outras pessoas, que nós fizemos, que outras pessoas fizeram, chegaram tão longe, a ponto de salvar outras vidas, a ponto de Jesus chegar na casa dessas pessoas também. Amém. É o que o Senhor tem para fazer na tua vida. É o que o Senhor tem para fazer na vida dos teus filhos, na tua história. Nessa última imagem, que são 2 livros, esse livro laranja, ele também tem a história da Bia. Então, o que o Senhor quer fazer na tua vida é cumprir o propósito dele. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são os alvos de oração que você tem colocado diante do Senhor. Mas eu quero declarar para você, a tua oração é matéria-prima para que o céu realize milagres. A sua oração é matéria-prima para que o Senhor possa operar milagres. Nós ainda estamos nesse processo. Ainda tem algumas coisas que Jesus precisa fazer. O bruto ele já fez, agora ele está refinando a cada dia. A Bia, a gente cuida com ela com a questão de uma crise convulsiva. Para vocês terem ideia, em 2019 ela teve uma crise convulsiva, que é o chamado de estado de mal, que colocou ela em coma. Foram quase mais de 3 semanas em coma. O rim dela paralisou, ela precisou fazer hemodiálise. O fígado dela entrou em colapso. O pulmão dela teve que fazer uma drenagem porque estava com uma pneumonia e encheu de líquido. E nós clamando e orando a cada dia. Clamando, orando a cada dia. E nós estamos vivendo esse processo. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós declaramos nesta tarde a tua santidade. Nós declaramos nesta tarde a tua grandeza. Nós declaramos nesta tarde quem tu és. Tu és maior, o teu nome é maior do que qualquer vício. O teu nome é maior do que qualquer enfermidade. O teu nome é maior do que qualquer prisão emocional, do que qualquer depressão. O teu nome é maior do que qualquer diagnóstico médico. O teu nome é maior do que qualquer marido ou esposa que foi embora de casa. O teu nome é maior do que qualquer crise financeira. O teu nome é maior do que qualquer desemprego. O teu nome é maior do que qualquer desvio, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, dos cônjuges. O teu nome é maior do que qualquer luta, do que qualquer dificuldade, Senhor, que possamos estar enfrentando. E nesta tarde nós queremos estabelecer esta verdade. O teu nome é maior, o teu nome é para sempre. O Senhor é eterno, tu és bendito, tu és glorioso, tu és tremendo. Senhor, independente das circunstâncias, nós estamos firmados na tua palavra. Independente das circunstâncias, nós estamos firmados nas tuas promessas. Independente das nossas circunstâncias, nós estamos firmados no teu nome, Pai. Nós estamos firmados no teu nome. E eu quero, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, colocar cada família que está aqui representada. Quero colocar cada circunstância que está aqui, Senhor, representado diante de Ti nesta hora, Pai. E queremos pedir, Pai, que Tu estejas estendendo a Tua mão. Estendendo, Pai, o Teu poder para glorificar o Teu nome. Para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a dar as mãos a alguém que está perto de você. E que você ore com esta irmã, que você ore com este irmão. Também temos alguns irmãos aqui. Que você possa interceder por esta casa. Que você possa interceder por esta família. Pergunte para ela o que ela precisa. Aonde o Senhor precisa mover nesta tarde. Aonde o Senhor precisa tocar nesta tarde. Esse Deus é poderoso para mudar a história. Esse Deus é poderoso para transformar circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando esta casa agora, vai visitando esta família agora, vai visitando a história deste povo agora. Senhor, vai rompendo lá com cadeias. Nós repreendemos toda malignidade, nós repreendemos em nome de Jesus toda obra satânica, toda obra demoníaca dentro desta casa agora, toda obra de intriga, de confusão, Senhor, todo agir diabólico, Senhor, dentro desta casa, toda reivindicação maligna, nós repreendemos esta tarde e nós quebramos pelo poder da autoridade do nome de Jesus, todo cativeiro, Senhor, todo cativeiro nas emoções, todo cativeiro, Senhor, na alma, todo cativeiro na mente, todo jugo seja despedaçado agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai entrando agora, Pai, com poder nesta circunstância, que o Senhor
Senhor vai visitando a história desta família agora. Traz salvação dentro desta casa. Traga libertação dos vícios. Traga, Senhor, libertação, Senhor, do cigarro. Traga libertação das drogas. Traga libertação, Senhor, do álcool. Traga libertação, Senhor, da idolatria. Traga libertação dentro desta casa agora. E muda a história deste povo. Salva este filho. Salva este filho. Aonde este filho estiver agora. Este filho que está afastado. Este filho que está longe dos caminhos do Senhor. Pai, vai lá e reaviva a palavra que está dentro dele. Reaviva a palavra que está dentro dela agora, Pai. Nós não criamos filhos para calamidade. Nós não geramos filhos para que eles vivam poucos dias. Não, Senhor, vai visitando agora, em nome de Jesus. Vai salvando esses filhos agora. Pai, vai visitando o Heitor lá na UTI agora. Senhor, visita o Heitor agora, Pai. Entra agora lá com a tua presença. Envia um anjo agora lá com um bálsamo de cura. Nós repreendemos, Senhor, todo vírus. Nós repreendemos, Senhor, toda bactéria. Nós repreendemos toda infecção. Agora, em nome de Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés do Heitor agora. E vai ministrando cura sobre os órgãos agora. Heitor recebe vida. Pulmão do Heitor receba vida agora. Rios do Heitor receba vida agora. Fígado do Heitor receba vida agora. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema neurológico vai recebendo vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, e que nós possamos testemunhar da tua glória e dos teus feitos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.